Igreja Batista Missionária Internacional apresenta Oásis do Deus Vivo. A graça e a paz, Deus te abençoe aonde você estiver agora, nos assistindo, que neste momento a paz de Deus esteja na sua vida, que Deus te abençoe, especialmente neste exato momento em que estaremos compartilhando a palavra de Deus, que nesse momento, agora, você possa ter os olhos abertos, o coração aberto para entender a revelação da palavra do Senhor. Nós estamos lendo o livro do profeta Jó, ou o livro de Jó, e nós estamos fazendo um apanhado, especialmente dos capítulos 1, 2 e 3, e o término do livro de Jó, que é o capítulo 42. Na semana passada, no estudo anterior, ou na mensagem anterior, nós falamos sobre Deus fazendo uma virada na vida de Jó. E ele tem uma revelação profunda de Deus, porque ele diz: Senhor, eu sei que tudo podes. Jó 42, verso 2. Eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos podem ser frustrados. Uma pessoa, para chegar a essa conclusão, ela tem que ter uma fé firme no Senhor. Nós falamos hoje tantas filosofias, tanto conhecimento, ainda mais hoje com o mundo globalizado, com a internet, com a facilidade dos meios de comunicação. É muito fácil para nós repetir tantas frases bonitas, tanta coisa, e às vezes nós citamos até aquilo que está na teologia, na poesia, na literatura secular de Deus, e achamos tão bonito, tem tanta coisa aí sobre Deus, mas que infelizmente não tem base nenhuma. O que nós estamos vendo aqui, Jó, ele estava chegando a uma conclusão por revelação, isto é, ele diz: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos podem ser frustrados, isto é, Senhor, o que o Senhor estabeleceu irá se cumprir. O diabo queira ou não queira, o mundo queira ou não queira, as trevas e seus aliados queiram ou não queiram, o plano de Deus que foi estabelecido, a sua vontade será estabelecida e será cumprida. Deus, ele diz na sua palavra que todo joelho se dobrará e que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ainda que essas pessoas não vão para o céu, ainda que elas sejam condenadas, mas elas vão se curvar. Dizem que até o diabo e todos os seus demônios que ele arrastou consigo, não é? Os anjos que ele arrastou consigo do céu em rebeldia contra Deus, até o diabo e seus demônios, com toda a humanidade, todos irão se curvar diante de Deus e dizer: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Infelizmente ali vai ser uma confissão para condenação, porque o tempo da graça para essas pessoas já se passou. Então a Bíblia diz que Deus estabeleceu algumas coisas, e essas coisas, elas não dependem do homem, elas não dependem de mim, não dependem de você, não dependem de ninguém. Então Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jó, ele estava passando, como no versículo 6, ele estava passando da teoria para uma experiência prática com Deus. Então, ele disse: Senhor, antes eu ouvia de ouvidos, mas agora os meus olhos te veem. Um provérbio chinês diz o seguinte: um que vê vale por 100 a um que apenas ouve. Isso é, a pessoa que tem a capacidade de ver, ela vale por 100 pessoas que têm apenas a capacidade de ouvir. Então Jó agora, segundo o provérbio chinês, não é? Se fôssemos aplicar a isso, Jó agora vale por 100.
a sua capacidade de entendimento, o seu conhecimento agora é não ilimitado, mas para Jó, para aqueles dias, para aquela época, o Jó agora ele tem uma revelação profunda de Deus. E ele diz assim: por isso me arrependo, me abomino no pó e na cinza, isso é, Senhor, por que agora eu tenho essa revelação? Por que isso não me foi dado antes? Então, o que será que Jó viu? O que será que ele entendeu? Que ele assim foi tão sacudido? Eu entendo que no começo de Jó, no capítulo 1, 2, especialmente o capítulo 1, o Jó jamais entenderia que ele seria um homem escolhido por Deus e apontado pelo diabo para que fosse provado diante dos céus e da terra que Deus tem homens que o amam de verdade, de coração, que o amam, como falamos, nas vacas gordas, nas vacas magras e também quando não há vacas nenhuma. Então, quando não há vaca nenhuma. Então o Jó, ele com a sua estrutura de conhecimento, com aquilo que ele sabia de Deus, a revelação que ele tinha, que parece limitada, mas ele era fiel. Aquele homem era íntegro, era um homem temente a Deus, era um homem que se afastava do mal. E você vê a integridade, a postura dele com os filhos, com a mulher, o temor que ele tinha de Deus. Quando a mulher disse: olha, o seu sofrimento está além da capacidade de um homem desistir ou resistir, o que você deve fazer, Jó? Amaldiçoa a Deus e morra, porque se você amaldiçoa a Deus, ele vai descer um raio na sua cabeça e vai espatifar, assim você vai virar 1000 pedaços e você vai acabar com sua dor. Mas Jó disse: como fala uma louca, assim falas tu, mulher. Ele estava no desespero. Ele era um homem certamente gentil, um homem polido, um homem com uma base, com uma boa formação. Mas o mais importante é que Jó, ele tinha um conhecimento de Deus. Agora lembre-se de uma coisa, que o conhecimento de Deus, ele é progressivo. Ele é paulatino, isto é, veja, Jesus é comparado com o sol da justiça. Então, quando você acorda pela manhã e você olha pela janela da sua casa, e você olha lá bem cedinho, quem sabe 5 da manhã, de 4:30 a 5 da manhã, o dia está clareando. Então você vê uma luz. Você vê que a luz, as trevas vão se passando e há um clarão. Então você já consegue ver tudo que está na rua, as casas, tudo está claro. Quando dá 5:30, você começa a ver, né, uma claridade maior. Mas você olhando lá para as montanhas, você vai ver mais ou menos 6, não sei, mais ou menos de 6 a 7, o sol, ele começa a aparecer, não o sol, mas aparece um grande clarão, uma luz forte, e você vai ver o sol apontar bem pequeno, apenas uma pontinha do sol que aparece lá na serra, não é? Você entende o que eu estou falando? Então ele vai aparecendo de manhã, apenas uma ponta, a metade, e depois ele aparece, ele vai subindo. E você ainda pode olhar para o sol. Ali dá de entender que quando nós aceitamos Jesus, é o começo do entendimento que nós temos das coisas. Nós podemos olhar para o sol, podemos ver como se fosse num filme, preto e branco, ou com óculos escuros, a gente ainda pode enxergar o sol, mas à medida que o sol vai subindo, né, você sabe que é a terra que gira, ele vai chegar ao meio-dia, lá no topo, mais ou menos meio-dia, e você tenta encarar o sol, e você não consegue mais, porque ali ele está na sua totalidade, ali ele está brilhando no seu fulgor. Então a revelação é assim: no começo você tem uma visão de um clarão, você tem uma visão assim de uma claridade maior, depois de um reflexo do sol, do brilho do sol, depois o sol aparece, parte,
e finalmente você dá para ver o sol. É assim a revelação de Deus. Ela é paulatina, ela é progressiva. Então o Jó, ele sabia pouco sobre Deus, mas o que ele sabia era muito importante para ele, ele praticava. A Bíblia fala assim, ai dos mestres. Na última mensagem, eu creio que é Jó 19, lá para o 25 mais ou menos, que Jó teve a revelação do Cristo crucificado, do Cristo ressurreto, do Cristo sendo levantado da terra. Ele disse, porque eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará de sobre a terra. Interessante. Então ele disse, ainda que a minha carne entre em decomposição, apodreça, mas eu me levantarei. Ele está vendo algo que ele não entende muito, porque Jó viveu cerca de 2.000 anos antes de Cristo. Se hoje nós não entendemos tudo, pense bem, um homem há 4.000 anos atrás. Então o sol não tinha nem nascido para ele, o sol da revelação. Mas Jó, depois dessa experiência que ele tem com Deus, as coisas se tornam mais claras. Ele não tinha uma claridade em relação do bem e do mal, do diabo, dos seus anjos, do inferno e das coisas espirituais. Porque quando ele estava passando por toda aquela luta, ele atribuía aquelas coisas a Deus, ele atribuiu que Deus deu, que Deus estava tomando, bendito era o nome do Senhor. Ele não sabia que o diabo estava por trás de toda aquela tragédia. E eu acredito que aqui no capítulo 42, Deus descortina para Jó e mostra para ele, Jó, eu vou te dizer o que está acontecendo. Eu não estou tirando nada de você. Eu não estou tomando sua vida, não estou tomando seus bens, não estou tomando seu patrimônio. Eu estou apenas observando o que as trevas estão fazendo com você. E no momento certo veio a intervenção divina na vida daquele homem. E depois daquela luta que o Jó passa, Deus descortina os olhos, ele corre o véu, ele dá uma revelação para o Jó, e Jó passa a ter um entendimento muito forte das coisas espirituais. Então aquele Jó não é mais o mesmo, o seu entendimento é outro, não é mais um entendimento filosófico. Jó tem conhecimentos profundos. Ele, naquela conversa que ele tem com os amigos, há revelações profundas de Deus ali. Então nós vemos que Jó, ele disse, olha, eu ouvia com os meus ouvidos, mas agora os meus olhos te veem. Então houve um salto, houve uma progressão muito grande na vida de Jó. A revelação que ele teve de Deus ali, das coisas espirituais, foi algo assim muito especial. Ele deu um salto muito grande na sua vida. E agora ele pode entender Deus, como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, porque a Bíblia fala que Deus, ele restitui para Jó tudo aquilo que o diabo havia roubado dele, que o diabo havia tomado dele. Deus deu outros filhos, deu outras filhas, porque seus filhos, todos eles haviam morrido, 7 filhos, acredito, e 3 filhas, mas Deus dá tudo de volta para o Jó. De filhos ele dá o mesmo número, e bens materiais ele dá em dobro. E a Bíblia diz que Jó, ele vive ainda muitos anos. E o final do livro de Jó diz que ele viveu muitos anos e morreu velho e farto de dias. E nós mostramos que essa é a vida que Deus quer para nós. Nós enfrentamos lutas, enfrentamos desafios, enfrentamos tantas adversidades. E nós sabemos uma coisa, que Deus, ele quer mudar a nossa sorte. Ele quer mudar a nossa vida. E por incrível que pareça, Jó, a sua fé agora é tão forte, ele é um homem tão íntegro, tão reto, porque nós sabemos que aqui o Senhor repreende os amigos de Jó. Aqui estão os amigos dele no versículo 9 de Jó 42. Mas a Bíblia diz o seguinte, Jó, você vai interceder pelos seus amigos, aqui estão os nomes dele, Elifaz, Bildade e Zofar.
Esses homens vieram para trazer conforto para o Jó, trazer consolo, mas só que quando os 4 se reuniram para conversar, Jó e os seus 3 amigos, ali estava acontecendo uma reunião de águias, sabe? A conversa era de um nível muito elevado, era teologia pura, teologia genuína, teologia divina, celestial. Só que aqueles 3 homens amigos de Jó, eles não foram fiéis na sua conversação em relação a Deus quando estavam conversando com Jó. Jó, por sua vez, ele era um homem muito temente a Deus. Ele ficou firme no conhecimento revelado que ele tinha. Então, aqui a Bíblia diz que Deus repreende os amigos de Jó, dizendo: porque vós não falaste de mim o que era reto como o meu servo Jó. Então, é muito importante hoje, quando você vê alguém sofrendo, quando você vê uma situação adversa, logo nós queremos botar Deus no meio. Nós queremos usar versículos, escrituras, ou dar uma profecia, não é verdade? Nós estamos sempre tirando conclusões precipitadas. Amanhã é canela de fogo e depois você vai para um outro lugar. Olha, as pessoas que fazem isto, hoje sabe o que acontece? Elas estão literalmente exaustas. Elas estão literalmente desapontadas, porque elas são levadas a lugares aonde Deus não está falando, mas o homem está falando usando o nome de Deus. E você já recebeu tanta profecia, você já recebeu tanta mensagem, e muitas dessas coisas não se cumpriram porque não foi Deus que falou. Você era a pessoa que estava no lugar errado, na hora errada e com as pessoas erradas. Então, você não vigiou. Porque a Bíblia diz o seguinte, no final do livro de Josué, o Senhor diz o seguinte: nenhuma das promessas dadas a Josué pelo Senhor caiu por terra. Nenhuma caiu por terra. Mas todas se cumpriram. Como é que isso pode acontecer? Como é que pode se cumprir todas as palavras na vida de um homem? É porque ele era fiel. Ele era fiel. O Jó era fiel. O Jó, em um momento nenhum, ele abandonou a Deus. Ele disse: Senhor, eu estou com raiva do Senhor, eu vou te abandonar, eu vou para o mundo, eu vou buscar outro caminho. Não. Ele falou: Senhor, ainda que o Senhor me mate, eu vou continuar confiando no Senhor. Isso é, se eu morro, Senhor, eu vou morrer acreditando no Senhor. Há pessoas que estão passando lutas, aí chegam pessoas que não têm conhecimento de Deus e começam a te dar conselhos. Meu irmão, na hora que você estiver passando lutas, só há uma coisa que você deve fazer. É você abrir a Bíblia, a palavra do Senhor, e pedir ao Espírito Santo que Ele fale com você, que Ele te oriente. Porque muitas pessoas estão enganadas, estão erradas. Por quê? Não leem mais Bíblia, não buscam mais a palavra de Deus, está correndo atrás de profecia, atrás de revelação. Eu creio em todas essas coisas, mas às vezes Deus se cala. Se você não sabe, na Bíblia, entre o Antigo e o Novo Testamento, há 4 páginas em branco. Hoje, por causa de papel, não é? Está caro, eles não colocam mais, mas nas Bíblias mais antigas, há 4 páginas, 4 folhas em branco, sabe? Porque entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento, entre o Antigo e o Novo Testamento, Deus ficou 400 anos sem falar. Ele não falou através de profetas, ele não trouxe profecia. Tudo que o povo tinha era que ler as Escrituras, ouvir a palavra e depender da revelação que já existia. Então Deus falava com o povo em cima daquilo que já existia. Então, depois de algum tempo, apareceu o profeta João Batista no deserto, pregando o evangelho do arrependimento. Está em Mateus 3. Então foi o último profeta da lei. Então João Batista veio pregando arrependimento, dizendo: olha, quem está arrependido, ele diz: olha, eu estou arrependido, então venham se batizar. Era um batismo de arrependimento. As pessoas se batizavam dizendo: eu me arrependo,
eu sou pó e cinza, sou pecador, esse mundo é mau, não presta, e eu estou complicando mais a situação com minha maneira de viver, eu me arrependo. Olha, quero dar prova desse meu arrependimento, me batizando. Eu quero descer as águas. Então, João Batista, ele veio e introduziu a Jesus. Mas de João Batista até o último profeta que falou no Antigo Testamento, houve 400 anos de silêncio. Às vezes Deus fica em silêncio. Aí você corre, bater em portas e vai querer ouvir a voz de quem? Se Deus não vai falar, não está falando, quem vai falar? O homem vai falar. E quando o homem fala no lugar de Deus, vai dar tudo errado. Então, o que você deve falar? Digo, o que você deve fazer? Quando você estiver passando luta, quando você estiver passando prova, pegue a Bíblia, devore a Bíblia, leia a Bíblia, medite horas, dias, noites, semanas, meses e, se possível, anos. Pegue a Bíblia e vai lendo, vai devorando. E eu tenho certeza que Deus vai te responder. Deus, ele vai falar com você. Ele vai trazer ao seu coração uma palavra forte. E ele vai te tirar, ele vai te dar, quando você estiver orando, ele vai te dar uma palavra rema. Ele vai te dar uma palavra de saída. Aqui, Deus falou com o Jó, dizendo, olha, você vai interceder pelos seus amigos, porque senão eu vou pesar a mão neles. A minha mão será pesada contra eles, porque eles não foram fiéis, eles não falaram de mim o que era reto, isso é, eles estavam duvidando da justiça de Deus, eles estavam atribuindo a Deus coisas que não era Deus que estava falando, eles estavam precipitando nas suas palavras. E Jó, a Bíblia diz que mesmo naquela situação, porque o Senhor, ele já estava tendo entendimento, mas a roda não havia girado ainda, ele ainda estava doente, ele estava ainda numa situação, na pobreza, ele estava sentindo falta dos filhos que ele havia perdido, a alma dele estava esfacelada, ele estava com muito sofrimento. Mas a Bíblia diz que Deus disse, olha, você vai pegar 7 animais, e você vai, parece que 7 novilhos e 7 ovelhas, né, ou carneiros aqui, ele diz 14 animais. Era um sacrifício de revelação. Isto é, Jó não poderia oferecer qualquer coisa. Sabe, ele diz, olha, Senhor, aqui estão esses animais. Eram animais puros, eram animais sem defeito, sem mancha, eram melhor, era um sacrifício certamente pelo pecado. E o Jó faz aquele sacrifício, e os amigos dele ali pensando, caramba, como é que Deus é? Nós não entendemos jamais Deus. A Bíblia diz que Deus, os seus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos. Os seus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos. Como é que eles poderiam saber que o Jó estaria livrando eles da queda, da ruína, de Deus pesar a mão sobre eles? E aqui vai algo para você. Se você está passando por prova, mas você não está em pecado, você pode orar sim pelas pessoas. Alguém diz, como é que fulano de tal está doente e está orando pelos outros? Não tem problema não. Jó estava aqui numa situação complicada, mas está aqui ele fazendo sacrifício, oferecendo a Deus um sacrifício pela vida dos seus amigos. E a Bíblia diz que o Senhor virou o cativeiro de Jó, verso 10, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Quando Jó estava orando, fazendo intercessão pelos seus amigos, dizendo, Senhor, perdoa os meus amigos, Senhor, eles são meus amigos, eles vieram de longe, Senhor, eles foram falhos nas palavras, mas o Senhor é um Deus de perdão, o Senhor é um Deus de misericórdia. Eu posso ver Jó ali, todo quebrado, doente, Senhor, por favor, usa da tua misericórdia, o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus maravilhoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, não sei se ele usou esses termos da aliança, Deus que criou os céus e da terra, Deus que revelou-me a sua face, Deus que eu conheço agora de ver e não somente de ouvir, Deus grande, misericordioso, Deus que tem poder sobre o mal, Deus que tem poder para repreender a tempestade na vida de um homem, como o Senhor fez na minha tal.
E o Jó foi orando, pedindo, Senhor, olha, lembra, Senhor, que o teu filho, o Senhor estará enviando o teu filho na terra para morrer pelos nossos pecados. Sangue de novilhos, sangue de animais inocentes, não perdoam pecados, Senhor, mas esse sangue que aponta para o teu filho, não é? Jesus Cristo, para o teu filho, o teu único filho, tá? Senhor, que esse sangue purifique os meus amigos. Se houver alguma coisa na minha vida também, Jó falando, né? Senhor, lava-me com o sangue, lava-me, Senhor, as minhas vestes, justifica-me, purifica, tenha-me como aceito, Senhor, justifica-me nesta hora. O Jó fez uma oração muito especial. Ele fez uma oração abençoada. E quando terminou a oração, os seus amigos já estavam sentindo a paz, porque aquele sacrifício era um sacrifício que estaria reatando a ponte, reatando o elo entre Deus e aqueles homens, porque Deus iria cobrar deles. Você sabe que Deus cobra palavras, não é verdade? Às vezes nós falamos coisas e nós achamos que Deus não cobra. Ele cobra sim. Há palavras que nós falamos que pode custar caro para a nossa vida. É pelas nossas palavras que nós entramos no céu ou nós descemos no inferno. É pelas nossas palavras que nós dizemos, sim, eu faço uma aliança com Jesus, sim, escreva meu nome no livro da vida. É com a nossa palavra que nós dizemos, eu creio, eu confesso com minha boca que Jesus Cristo é o Senhor e creio no meu coração que Deus o levantou dentre dos mortos. Quando alguém faz isso com fé, o nome dessa pessoa é escrito no livro da vida. É claro que a gente tem que mostrar essas palavras com atitudes, mas as nossas palavras podem nos levantar ou podem nos abater. Então, o Jó, ele fez aquela oração e ele orou pelos seus amigos, porque os seus amigos não haviam falado o que era reto, como Jó havia falado a respeito de Deus. Eu faço para você uma pergunta: qual é a revelação que você tem de Deus? O que é que o Espírito de Deus tem te dado em relação a Deus? Há tanta coisa sobre Deus. Eu poderia levar horas aqui falando sobre a revelação de Deus, a revelação do Senhor. Coisas que Deus tem na sua palavra que Ele quer que saibamos. Por exemplo, havia 2 homens lá, filhos de Adão. Eles estavam ali na presença do Senhor. Um se chamava Abel e o outro se chamava Caim. O Caim diz, olha, eu conheço a Deus, Deus é o Deus do meu pai Adão, da minha mãe Eva, do meu irmão Abel. Então ele disse, eu vou oferecer um sacrifício a Deus, eu já sou independente da minha fé, eu por mim mesmo já posso ir perante Deus e oferecer a minha oferta, fruto do trabalho das minhas mãos. Só que o Adão havia ensinado os seus filhos como adorar a Deus. O Adão, ele sabia como adorar a Deus, porque Deus ensinou a ele, deu a ele a revelação. E ele passou para o seu filho Abel e para o seu filho Caim, que quando eles fossem se aproximar de Deus, eles se aproximassem com um sacrifício, com um holocausto, porque aquele holocausto, aquele sacrifício apontava para Jesus, apontava para o Cristo, e deveria ser um sacrifício de sangue, isto é, um animal inocente tinha que morrer, porque o homem já estava em pecado, já havia caído em pecado. Então os dois chegaram diante de Deus. O Caim se precipitou, ele pegou oferta do campo, ele pegou do fruto da terra. Alguns dizem que a terra recebeu a maldição. Eu creio que se a terra recebeu a maldição, e os animais também foram amaldiçoados. Então, tanto que o que Caim apresentou e o Abel apresentou, já estava manchado pelo pecado. Não foi por isso. Era porque aquela oferta tinha que ser uma oferta de sangue. E o Caim ofereceu algo que não derramou sangue ali. O sangue não foi derramado, porque aquele sangue era um sangue que apontava para Jesus. A Bíblia diz em Hebreus, sangue de touros, de bodes não podem perdoar pecados. De touros, de novilhos não podem perdoar pecados.
E como é que isso se explica, pastor? Todo aquele sangue derramado era um sangue que apontava para Jesus. Aquele sangue, ele não levava Deus a perdoar o pecado. Perdoar é passar a esponja, é apagar. Então você escreve lá no quadro, e você vai lá com a esponja, e você apaga, não é com eraser, o apagador. Ali não tem mais, você não vê mais, apagou. Então no Antigo Testamento, a palavra para perdão não é apagar. A palavra para perdão no Antigo Testamento é cobrir. Então, porque o sangue de animais não podiam perdoar pecados, apenas cobriam. Então, aqueles pecados estavam ali, em algum lugar. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o que foi que aconteceu? Todos os pecados, desde Adão até o último homem que vai nascer e morrer e clamar pelo sangue de Jesus, todos os pecados foram perdoados. Então o sangue de Jesus é o único que tem poder para perdoar pecado. Jesus diz assim, a palavra diz, se andarmos na luz como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, olha para você ver como é interessante. O Caim, ele não tinha essa revelação. A Bíblia diz que Caim era do maligno. Ele abriu o coração e o diabo passou a entrar no coração dele. Abel não, ele tinha um discernimento espiritual como o rei Davi. Davi é um homem que eu admiro pelo discernimento espiritual. Como Davi amava Deus, como Davi conhecia Deus, como Davi era zeloso pelas coisas de Deus. Eu vejo Abel e Davi muito parecidos. Então o Abel, ele tinha a revelação de que aquele sacrifício que ele tinha que apresentar, aquela oferta que ele havia de apresentar, deveria ser uma oferta de sangue. E ele não errou, ele foi preciso, ele acertou. E ele colocou o seu altar, ele pegou a melhor ovelha do seu rebanho e ele ofereceu o sacrifício, assassinou aquele animal com a faca, o punhal ou com o cutelo e apresentou aquele animal ali e veio o fogo do céu certamente e pegou a oferta do Abel. Só que o Caim ficou lá diante da oferta dele, esperando. Aí, Senhor, o Senhor não vai aceitar a minha oferta? Olha, essa é oferta boa, é produto bom, é coisa boa, Senhor. Mas Deus não aceitou a oferta do Caim. Por quê? Ele tinha uma ideia errada de Deus. Ele tinha um coração inclinado para a sua vontade. Ele tinha um pouquinho daquilo que os amigos de Jó tinham no coração. Isso é, no coração dos amigos de Jó, tinha um pouquinho daquilo que tinha no coração do Caim. Só que Deus diz, olha, vocês têm que me oferecer uma oferta, para que esse sacrifício extingua o pecado de vocês, e as palavras que vocês falaram, a Bíblia diz, na multidão de palavras não há sabedoria, então vocês falaram coisas que não eram retas a meu respeito. Mas o Jó não, o Jó ele era igual ao Abel. O Jó sabia o que era um sacrifício, o Jó conhecia Deus, e o Jó sabia como agradar o coração de Deus. É muito interessante você conhecer a Deus. É muito interessante você conhecer a palavra. Então, se você está passando por uma luta, você está passando por uma dificuldade, você tem que ler a Bíblia, porque a palavra do Senhor é a espada do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai usar você, ele vai usar a palavra, e o Espírito Santo vai falar ao seu coração de uma forma tão profunda. Você pode estar na situação que você estiver, mas se você pega a palavra de Deus e começa a meditar na palavra de Deus e se humilhar diante do Senhor e orar e buscar a face do Senhor e se humilhar de coração mesmo, o Espírito de Deus vai te dar uma palavra que vai tirar você, seja a situação, sabe, de financeira, seja você empresário, qualquer que seja a sua situação, seja de uma doença, sabe, alguma coisa
que esteja aí travando a sua vida, com certeza, quando você pegar a Bíblia e começar a ler a palavra, ler as Escrituras Sagradas, tenha certeza que o Espírito de Deus, ele vai te dar uma palavra, ele vai te mostrar, ele vai te dar uma revelação dentro da palavra do Senhor. Por isso que às vezes o inimigo vai tentar roubar de você, vai tentar tirar você da direção, da palavra, para que você fique se batendo por aí. Há tanta gente perdida se batendo, e o pior é que essas pessoas passam a duvidar da justiça de Deus. Ah, Deus não me respondeu. Deus não cumpriu a sua palavra. Deus não te falou nada. O homem prometeu no nome de Deus, mas quem foi que mandou que ele prometesse? Agora, se é você e Deus na palavra, aí sim você pode cobrar. Porque a Bíblia diz, nunca se viu, nunca se ouviu um Deus além de ti, que trabalha, que opera a favor de todos aqueles que nele esperam. Então a Bíblia diz também, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passará. A Bíblia diz, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Então a Bíblia é muito precisa. João capítulo 15, verso 7 diz que tudo que pedirdes em meu nome, eu o farei para que o Pai seja glorificado. Ele diz, olha, tudo que pedir em meu nome. Então, você só pode ter essa convicção se você estiver lendo a palavra e o Espírito de Deus fazer com que essa palavra se torne realidade no seu coração. Mas para isso, essa palavra não deve entrar somente no seu intelecto, na sua cabeça. Ela tem que tocar seu espírito, ela tem que tocar o homem interior, ela tem que tocar lá dentro, porque no intelecto não vai mudar nada. E há pessoas como os amigos de Jó, que acreditam em Deus, porque leem muito livro de teologia, e fica devorando teologia morta, e você começa a falar coisas que você não sabe, e nós sabemos que há muita teologia furada por aí. Eu sei o que é teologia, eu estudei em 2 seminários, um aqui no Brasil, outro nos Estados Unidos, eu li muita teologia, mas há coisas que em vez de te dar vida, vai acabar te matando. A igreja primitiva, ela foi crescendo, até na época dos apóstolos, em que eles não questionavam a Deus, eles obedeciam o Espírito Santo, como Adão no Éden. Deus disse, Adão, me obedeça, o que eu falar com você, você faça, não precisa questionar, deixa o bem e o mal nas minhas mãos. Um dia o diabo diz, Adão, Deus não está sendo justo com você, você tem que comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e você vai ser igual a Deus. E o Adão embarcou na mentira do diabo, o pai da mentira. E a mesma coisa, a igreja primitiva, ela começou pregando o evangelho, Deus levantou a igreja com sinais, prodígios e maravilhas, e a igreja estava ali simplesmente ganhando vidas, juntando nas casas, nas células, no templo, levantando equipes, muitos discípulos, e aí começou a levantar os teólogos na igreja primitiva. Olha quantos anos tem Deus. Quem foi que criou Deus? O Espírito Santo é Deus. E Jesus, ele é filho de Deus. E começou a questionar a palavra. Aquilo que eles deveriam aceitar pela fé, começaram a questionar. Então pararam para debater, para se digladiar entre si. E aí o que aconteceu? Enquanto eles se debatiam entre si, o diabo disse, pode deixar que agora eu faço a obra. Isso é, a igreja se fechou, no sentido de que se voltou lutando irmão contra irmão, provando, não é verdade? Debatendo doutrina, debatendo teologia. E quando a igreja fez isso, a igreja morreu. Porque Deus disse, receba a minha palavra como ela é. Aceite a minha revelação. E deixe que eu venha a cumprir esta palavra com sinais, prodígios e maravilhas. Deus honrava a palavra dele. Então, aquilo que era a palavra dele era honrado. Deus confirmava. A Bíblia diz em Marcos 16, diz que os discípulos saíram pregando o evangelho. E Jesus acompanhava, Jesus confirmava a pregação do evangelho com os sinais que se seguiam. Você quer prova maior do que essa? Você pregar sobre cura e Jesus curar? Você pregar sobre batismo no Espírito Santo, e o batismo com o Espírito Santo, Jesus batizar com o Espírito Santo,
Você pregar sobre salvação e Jesus salvar. Você pregar sobre prosperidade e Deus prosperar a sua igreja, seu povo, abrir portas dos impossíveis. Você falar sobre coisas da palavra do Senhor e Deus confirmar milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Então isso é muito importante. É mais do que livro de teologia. Hoje nós sabemos tudo, nós respondemos tudo, mas a igreja está fria, sem milagres, sem prodígios. E nós gostaríamos de voltar àquele tempo em que a igreja explodia com sinais, prodígios e maravilhas, porque Deus honrava a sua palavra através desses sinais, prodígios e maravilhas. Hoje nós questionamos tanto que nós respondemos tudo. Estamos aí cheios de teologia morta e vazia, mas não temos o mais importante, a confirmação da palavra através dos milagres. Então, quando a palavra é pregada de coração, de verdade, você não precisa se preocupar. O Espírito Santo vai revelar essa verdade no sentido de que ele vai honrar a sua palavra através dos sinais, dos prodígios e das maravilhas. Então, meu irmão, volte seu coração para Deus. Não fique questionando a Deus. E entenda essa palavra. Nós estamos falando sobre confiança plena na soberania divina. Essa é a parte final. Essa é a última parte da mensagem. E a Bíblia diz que Deus abençoa Jó. Deus quer te abençoar. Se Deus tirou Jó de onde ele estava e deu a ele uma bênção tão grande, tão grande, tão grande, Deus vai fazer a mesma coisa com você. Não importa a situação que você esteja, Ele vai te dar uma palavra revelada. E você vai sair dessa. E você vai ser como um Jó. Você vai viver muito. Você vai ter a sua família firme. Você vai ser próspero. E você vai ser um homem muito abençoado. E você vai trazer muita glória para o nome de Deus. Que o diabo que veio contra você, tentando te envergonhar, para você negar a Jesus, ele não conseguiu, não vai conseguir, ele vai para bem longe de você, ele vai para o inferno. Porque você ficou firme. E você provou a Deus. E provou na cara do diabo, mostrando para Deus que você serve a Deus. É porque você o ama de verdade. É porque você o ama de coração. Graças a Deus por tudo que Ele nos concede. Mas Ele não nos desce nada. Ele já nos deu tudo. Jesus Cristo, o seu Filho. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus deu. E Ele deu o melhor. Deus não precisa de dar mais nada para a gente. Ele não tem essa obrigação. Ele nos dá porque Ele é Pai, Ele nos ama. Mas Deus já deu o melhor. Jesus Cristo. Jesus é o maior presente de Deus. O William Malgo, daquela revista chamada da Meia-Noite, que é uma grande bênção, ele diz que uma certa vez, muitos anos atrás, hoje eu creio que ele já está com o Senhor, o William Malgo, ele disse o seguinte, que houve um tempo que a terra ficou mais rica do que o céu. Houve um tempo que o céu ficou mais pobre do que a terra. Foi quando Jesus deixou o céu e veio morar na terra. A terra ficou mais rica do que o céu. Porque a maior glória, tudo que Deus tem, o maior presente de Deus, a maior dádiva de Deus, se chama Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu gostaria de orar por você, eu gostaria de interceder pela sua vida, para que Deus possa te abençoar. Vamos orar ao Senhor, clame a Deus comigo nesta hora.
para que o Senhor possa mudar o seu cativeiro. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que Jó foi fiel. Hoje o Senhor precisa de homens e mulheres fiéis, homens e mulheres que te conhecem, homens e mulheres que andam na tua presença. Pai, hoje nós estamos vivendo tanta falta de referenciais, especialmente por parte daqueles que pregam tão bonito, Senhor, e que têm estudos tremendos, mas só de teoria. Ó Pai, palavras sem vida, palavras que não motivam, Senhor. Nós estamos vendo, Senhor, muitos pregadores, homens e mulheres, que têm sido levantados ou se levantam com a boa intenção de trazer palavras bonitas, como os amigos de Jó. Eles falaram bonito, falaram com muita profundidade, mas não era nada daquilo que o Senhor queria que eles falassem. Não era nada daquilo que Jó precisava ouvir. E quantas das vezes, Pai, nós estamos omitindo a verdade. Nós estamos deixando de falar, Senhor, por causa da aparência do mundo, do homem, deixando de falar a verdade, Senhor. Porque nós queremos falar aquilo que nós achamos, Pai. Nós queremos pregar aquilo que nós achamos que é, e não a palavra verdadeira, genuína, a palavra profética. Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós que pregamos a palavra. Nós que anunciamos as Escrituras Sagradas. Senhor, tenha misericórdia. Eu sei que muitas das vezes eu e outros também, nós pregamos e às vezes nós torcemos a Tua palavra. Uns mais, outros menos. Nós estamos querendo pregar para agradar pessoas, para que as pessoas nos ouçam, porque se pregarmos uma palavra dura, as pessoas não ouvem. Mas Jesus uma vez disse para os seus 12, depois de falar um discurso duro, muitos discípulos o abandonaram, Senhor. E ele virou para os 12 e disse assim: vocês não querem ir também? Jesus estava sozinho, mas os discípulos disseram: Senhor, Pedro falou, para quem iremos nós, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Senhor, olha, pode ser duro. É melhor o Senhor falar a verdade, ser duro para conosco, mas ser verdadeiro, estarmos na verdade, do que ouvirmos os saduceus, os fariseus, os herodianos e todos aqueles homens daquela época que realmente não tinha nada para oferecer. Era a liturgia fria, morta e vazia. Mas aqueles homens sabiam que podiam ouvir aquela palavra. Era uma palavra dura, como remédio que dói, mas que traz a cura, que traz a saúde. É verdade, Senhor. Às vezes nós comemos a Tua palavra, ela é doce na nossa boca, mas amarga no nosso ventre, Pai. Mas tenha misericórdia de nós, nós que pregamos a palavra do Senhor. Jó foi fiel. Aqueles 3 amigos teólogos não foram, Pai. E nós sabemos que no mundo, há aqueles que são do perfil de Jó, um grupo pequeno, Pai. Isso é 1/4. 1/3 fala torcido. E 1/4 fala a verdade. Jó, dos 4, foi o único que foi fiel na mensagem genuína. E por isso ele foi intercessor por aqueles que não foram fiéis nas palavras em relação a Deus. Nos ajude, Pai, a pregar o Evangelho genuíno. Como diz Romanos capítulo 1:16, o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Senhor, nos ajude a pregar a palavra genuína, porque é essa palavra que não passará. É essa palavra que dá vida. É essa palavra que dá vitória. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus te abençoe. Medite mais uma vez nesse capítulo, Jó, capítulo 42. Visite o nosso site
ibmi12.com.br. E se você quiser nos seguir também, lá no nosso site está o nosso Twitter. Nós mandamos mensagem em português, mandamos mensagem em textos em inglês, tudo versículo da Bíblia. E todo dia, às vezes, 2, 3 vezes por semana, nós colocamos um pequeno versículo em hebraico também. Mas não se assuste que a gente coloca sempre a referência. Então, você quer nos seguir no nosso Twitter, vai ser um prazer. Nós estaremos sempre mandando mensagens proféticas. Todos os dias estamos lendo a palavra e pedindo de Deus uma palavra profética. Hoje mesmo nós colocamos essa palavra de Jó no nosso Twitter. Então nos siga no nosso Twitter e você vai ser grandemente abençoado pelo Senhor. Deus te abençoe grandemente e continue mandando seus pedidos, continue mandando o seu pedido de oração todas as quartas-feiras pelas manhãs. Essa quarta foi uma bênção, um derramar de Deus. O povo de Deus veio, um grupo um grupo especial que veio, tá? E ali nós oramos a manhã toda, foi guerra, oração, e nós estamos orando pelos seus pedidos. Acredite, o Senhor vai te abençoar grandemente. Fique na paz, até a próxima oportunidade, quando este programa voltar novamente na próxima semana. Deus te abençoe grandemente. Igreja Batista Missionária Internacional apresentou Oásis do Deus Vivo.